pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Neste treinamento a nível professional, vamos aprender sobre manutenção de limite de crédito do cliente. O limite de crédito do cliente muitas vezes é utilizado ali no varejo, para um crediário, por exemplo, mas também pode ser utilizado em conjunto ali com o limite comercial, no caso de um pedido de venda, né? De impedir até de cadastrar algum item ou até bloquear o pedido se acaso o cliente não tiver limite de crédito suficiente, né? Então, o limite de crédito ele tem uma gama de parâmetros que precisa ser configurada dependendo da necessidade que vai se atuar esse limite de crédito, né? Em que momento vai ser validado e o que eu considero desse limite. Ou seja, o cliente ele terá um limite único para o ambiente ou ele terá um limite, em cada empresa ele vai ter um limite. Ou seja, no caso de uma pessoa jurídica, por exemplo, ou até mesmo de familiares, eu vou considerar naquele limite coligado um limite único também para o coligador e os coligados, ou não, cada um terá o seu limite. Então, antes de até fazer qualquer configuração, é importante saber qual o foco que vai ser utilizado esse limite de crédito, ok? Obrigado e um excelente treinamento. Pessoal, antes da gente iniciar ali com o cadastro do limite de crédito, né, o limite de crédito padrão, quero mostrar para vocês aqui, ó, no ADM-FM 054, para vocês terem uma ideia, que não é somente eu cadastrar o saldo de limite ali, que já está funcionando. Depende muito de parâmetros e onde você quer que valide isso também, né? Então, no parâmetro aqui corporativo, nós temos aqui, tem outros parâmetros, eu quero foco nesses dois aqui, ó, nesses três também, limite coligador. Esse parâmetro aqui, ó, em underline limite CLI sem adiantamento e CREDEF, o que ele serve? Ele já vem como global zero para considerar. Então, o que ele serve? Então, dependendo, se o cliente tiver um saldo de CREDEV ou de adiantamento e esse parâmetro estiver nesse formato aqui para considerar, ele vai somar esse saldo para um saldo disponível da limite de crédito do cliente. Então, se eu tenho um limite de crédito, por exemplo, de R$ 1.000 e eu tenho um saldo de adiantamento de 100, então o saldo disponível daquele cliente vai ser 1.100. A mesma coisa serve para o Credeb. Se dependendo da empresa, tem empresas que não gostam de considerar isso, né? Até mesmo porque esse adiantamento, esse crédito, talvez é para uma outra finalidade, eu não quero considerar isso, eu tenho que vir e configurar como esse parâmetro de adiantamento e também o parâmetro do CREDEV também, tá? Esse parâmetro em coligador é o limite de crédito validado pelo coligador para os seus coligados. Então, por exemplo, eu tenho um coligador principal, uma pessoa, né, um cliente matriz, e tem várias outras empresas que são relacionadas, que pertencem ao mesmo grupo. Então, posso, dentro do cadastro de pessoa, relacionar isso e utilizar um limite único para todo mundo. Tá? Se eu não configuro esse parâmetro, que ele tem no ADMFL 054, mas também tem no ADMFL 034, que é por empresa, cada pessoa, cada cliente terá seu limite. Então, por isso que eu falo que depende muito de como o cliente ou a empresa vai utilizar, tá? Então, aqui vamos dar ESC. No ADMFL 034, eu também tenho uma gama de parâmetros também, bem grande aqui também, tá? Vou colocar aqui, ó, limite. Então, tenho aqui, ó, vários parâmetros, aqui está até configurado alguns, né? Mas tem vários parâmetros aqui destinados à parte de limite, seja limite para a parte ali do pedido de venda, limite para venda até no PDV FM001, limite, parâmetro para validar, por exemplo, se o cliente for pagar à vista, mesmo sem limite, deixa passar. Tem restrição também na hora que eu for fazer um faturamento, se for um boleto ou cheque, por exemplo, ou nota promissória, e o cliente não tiver limite, algum usuário pode liberar aquela venda, aquele faturamento, mesmo sem limite, aí tem que ter liberação, né, restrição para isso, né? Então, isso aqui serve para vocês visualizarem a quantidade de parâmetros que, que possui hoje dentro do RP sobre limite, tá? Que não é só eu ir lá dentro do cadastro em si, no PES-FM 034, onde você cadastra o limite de crédito, e eu cadastrei já está funcionando. Não, você tem que fazer esse cadastro, obviamente, mas você tem parâmetros que aí você vai moldar o sistema para qual finalidade aquele limite vai validar. Se ele vai validar o limite coligado, se esse parâmetro ele está para validar, por exemplo, um cliente tem um limite único para o ambiente, não limites para cada empresa, né? Então,
se o limite vai validar no pedido de venda, aí no pedido de venda entra também uma parte de limite comercial que a gente viu em outro treinamento, né? Para no cadastro do pedido, porque o limite mesmo, esse limite que a gente vai ver é um limite financeiro que ele serve para faturamento, que é o limite financeiro, tá? O limite comercial ele serve para cadastro, para venda em si, né? Para cadastro do pedido de venda. Então, uma união ali dos dois. Então, existem configurações, que foi um spoiler para vocês terem uma ideia, da referente a configurações que é de limite. O nosso foco aqui hoje é verificar o cadastro. Eu queria passar isso para vocês terem ciência que existem configurações para serem feitas para a utilização do limite de crédito dentro do RP, ok? Então, vamos dar ESC aqui. O limite de crédito, eu posso vir aqui no PES-FM 010, pegar aqui um cliente, vir aqui em cliente, limite, né? Manutenção de limite. E aqui eu falo, né? Aqui tá vendo aqui, ó, limite de crédito total pelo coligador. Ou seja, isso daqui para ele estar aparecendo, o limite de crédito, o parâmetro de limite de crédito do coligador está ativado e o meu parâmetro de limite em si, ele está validando pela empresa e não pelo pool, tá? Por isso que ele está aparecendo um aqui, senão ele aparecia pool aqui, tá? Então, desculpa. Então aqui no caso eu coloco o ideal, tá, e o que a grande parte das empresas trabalha, é ter o limite de crédito por pool, tá? O limite de crédito por pool é esse daqui, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Limite, aqui, ó, TP underline limite underline cliente, tá? Então vem aqui e coloco 3, tá? A hora que eu ver que aqui é ESC, vou ver se ele já... Aqui, tá vendo? Ele mudou. Pool de empresa. Quando trabalha por pool de empresa, eu adoto, por exemplo, a minha matriz, e coloco o limite de crédito nela. E aí todas as vendas que esse cliente for fazer, independente da empresa, vai sempre consumir de um único local, né? Não preciso vir aqui e colocar empresa 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu coloco só numa empresa, já que ele está validando pelo pool de empresas. Eu só coloco e separo aqui as empresas se para esse cliente ele for ter um limite em cada empresa. E aí esse parâmetro do pool que a gente acabou de setar ficaria na empresa logada, tá? Então é só vir aqui manutenção de limite, colocar aqui a empresa, o valor e salvar, ok? Outra coisa, a gente acessou por dentro do cadastro de pessoa, mas nada impede de você vir aqui ó, no PES-FM 034 e acessar por fora. Colocar aqui o cliente, a empresa padrão, o limite novo e salvar, ok? Aqui ele grava um log, tá? Das alterações, dos limites aqui que ocorreu, tá vendo? As alterações, então é utilizado através do PES-FL 081. Posso chamar esse componente por fora também, não há necessidade de só vir aqui. Posso chamar por fora também, colocando o cliente e consultando. Ele vai me dar toda a rastreabilidade do qual o limite que era anterior, os dados da alteração, se foi uma alteração, alteração de situação, o que ocorreu de fato aqui nesse cliente em si, tá? Então ele é uma barra, o componente PES-FL 081, ele serve para limite, mas também situação de pessoa. Observa essa aqui, ó, tem aqui a situação de pessoa que foi rodada por esse componente. Quem ativou, quem bloqueou, quem inativou e também alterações de limite que foram executados, tá? Então isso daqui ele pode acessar por aqui, mas também posso acessar o PES-FL 081 por fora também para consultar, tá? Outro relatório que a gente tem, relatório não, processo, né? O PES-FP 009 é um processo que você consegue incluir limite ou até fazer, dependendo da configuração que você for fazer. Eu posso vir aqui, vamos colocar aqui um intervalo aqui, confirmar. F4, listou 8 clientes. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, qual o valor do limite? Eu quero colocar para todo mundo, por exemplo, R$ 1.000. O que você quer fazer? Você quer substituir? Você quer adicionar, subtrair, multiplicar e depende do percentual do valor que você estiver informando aqui, tá? Então, se eu quero, por exemplo, colocar 10% a mais, então vem aqui e coloco, acrescento 10%, tá? Se eu quero que colocar, acrescer, por exemplo, R$ 1.000 para todo mundo, eu posso vir aqui, ó, ou substituir, se estiver zerado ele vai colocar esse valor, posso adicionar, que adicionar ele vai somar o que tem, posso subtrair ou multiplicar. Então, nesse caso, substituir. Então, se eu vir aqui, ó, o nosso cliente foi 81. Sim. Então, se eu filtrar ele de novo, né?
Então aqui, ó, se eu for aqui, ó, R$ 1.000. Então coloquei substituir, ele permaneceu os R$ 1.000, tá? Se eu vir aqui e falar assim, eu quero colocar R$ 100, eu quero adicionar, executar, sim, ó, F4, ele me listou, tá vendo? Foi para 1.100, tá? Então é um processo que você pode, só tem que tomar cuidado no tipo de operação que você for executar, tá? Esse data de vencimento de limite, o sistema ele tem um processo que você pode vir aqui e colocar, por exemplo, o limite vai vencer, sei lá, dia 1/12, por exemplo, 2024, salvar. Tem um parâmetro que você configura para isso, tá? Que aí, quando dá esse vencimento, obviamente, você tem que atualizar o limite, tá? Então, vencimento limite. Vamos ver se tem aqui, ó. Aqui, dias de vencimento, crédito, vou pegar aqui a limite. Tem que ir para o final. Aqui, ó. TP valida vencimento limite, né? No caso do meu ambiente, ele não está configurado, tá? Então aqui você tem, ó, que ele avisa o limite de crédito está vencido, tá? Na hora de um faturamento, alguma coisa ele te avisa. Só que assim, esse processo ele não funciona ali pelo PED FM 001, tá? Ele fica mais destinado ali ao TRA FM 060, tá? Então, nesse processo, esse é o único empecilho até o momento, que no pedido de venda, por mais que eu configuro isso daqui, ele não faz nenhuma validação sobre esse campo, porque ele está validando somente no TRA-FM 060, tá? Outro componente, tá? Então esse daqui é um processo que eu consigo talvez cadastrar um limite lá e depois fazer uma manutenção. Tem um parâmetro também, pessoal, que é aqui, ó, vamos colocar aqui limite. Eu tenho um parâmetro também que você pode colocar assim que você grava aqui, ó, VL underline limite underline cliente. Então posso vir aqui e já determinar qual o valor que eu quero que seja gravado assim que eu cadastrar um cliente. Então se eu vir aqui e colocar R$ 1.000, assim que eu cadastrar fazer um cadastro novo, ele vai me colocar esse valor de limite já lá fixo lá dentro da configuração lá do PZFM 034, tá? Mas aí depende muito da necessidade de cada usuário não, mas de cada empresa, né? De cada cliente, né? Que isso aqui não é pelo usuário, é pela empresa, né? Então, depende muito. Uma única coisa que não pode você vir aqui, configurar e acabar esquecendo e toda vez ficar assim que eu gravo um cadastro, vai lá e joga R$ 1.000, vai lá e joga R$ 1.000, vai lá e joga R$ 1.000, tá? Isso daqui ele fica como um padrão, de você pelo menos fazer, independente de qualquer situação, ainda mais voltado para crediário, independente do cliente vir fazer um cadastro novo, então já fica liberado R$ 100 para ele, por exemplo, né? Não fica mais prático de ter que vir aqui toda fazer com o cadastro manual, já fica mais prático, mais rápido, né? Mas aí depende de cada cliente como quer utilizar ou não, tá? Fechado. Tem um outro componente, pessoal, FCR FP011. Opa, FCR FC011, acho que é. Aqui, isso, FCR FC011. Esse daqui, você permite fazer uma consulta, tá? Então vamos colocar aqui o 25, que a gente já utilizando. F4. Então ele me dá qual o saldo que eu tenho de CREDEV desse cliente, de DOFN, de adiantamento, o valor do limite cadastrado, limite utilizado e qual o saldo do limite, tá? Esse parâmetro, no caso aqui, ele está considerando aqui o crédito e o adiantamento, tal, por conta do parâmetro corporativo meu lá que está para considerar, tá? Então aqui é exatamente aquele parâmetro corporativo que está de CREDEV, de adiantamento, né? Ele está considerando para cá também, tá? Porque ele não está desativado lá, ok? Então, pessoal, tratando ali de forma geral de limite, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O processo em si ele é bem simples, só que requer a atenção das configurações e do que quer utilizar também, tá bom? Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do treinamento. A título de revisão, vimos aqui sobre limite de crédito de cliente, né? Parâmetro corporativo, parâmetro empresa, né? Aonde podemos cadastrar esse limite, se vai utilizar limite por pool, se é limite na empresa logada, limite coligador,
vencimento de limite, né? E demais configurações ali, processos que você consegue incluir em lote, ou alterar, acrescentar, ou manualmente, relatórios. Então, assim, o importante é frisar que a questão de limite de crédito, que esse limite que a gente viu é o limite financeiro, tá, pessoal? Ele serve ali para o faturamento em si, no momento do faturamento. Então, que vai lembrar que não é só cadastrar o limite vai estar funcionando. Você tem parâmetros para ser configurados ali também para você determinar como você quer que esse limite seja validado. Se é por empresa, se é por pool, se eu vou ter vencimento limite, e o vencimento atualmente é só no TRIFM 060, tá? Mas como é que eu quero utilizar esse limite? Em que momento que eu quero que bloqueie? E detalhe, você tem limite de crédito também que pode ser validado ali no simulador de venda, né? Então, você tem uma gama de configurações ali que não é só cadastrar um limite, ele já vai estar funcionando. Existem parâmetros e configurações para serem feitas para em qual momento você quer utilizar, que é validar esse limite, ok? Obrigado e até a próxima.